uma visibilidade muito grande e o Sporting só beneficiava e o futebol português com isso. Mas continuo a achar que é cedo demais para ele vir para o Sporting e, portanto, eu penso que futuramente, talvez até não sendo jogador e até sendo presidente ou qualquer coisa assim do género, visto que ele gosta de Sporting e a família dele Achas também. Que é mais provável esse cenário? Eu acho que é mais provável esse cenário. Mais, eu acho que é mais provável esse cenário do que vir jogar para o Sporting. Acho que sim. Concordas, José Calado? Ou os sportinguistas neste momento que anseiam por esse regresso podem ter aqui algum otimismo? Eu acho que sonhar nunca fez mal a ninguém. E uma coisa é certa, a Cristiano é sportinguista, a sua mãe também, ou seja, eu acho que para ele e para a família acabar se calhar uma carreira desportiva como ele teve e como continua a ter no Sporting, acho que seria se calhar um sonho de criança, não sei, se calhar pode ter esse sonho de criança, eu acho que isso seria fantástico. Agora, com os mercados que existem fora daquilo que é o panorama europeu, quando falamos de mercados, o mercado norte-americano, o mercado chinês... José Calado, um alerta sempre que já estamos a dar. Agora já é oficial a saída de Marega do Porto para os sauditas do Al Hilal, que acaba de oficializar a contratação de Marega com o vídeo que estamos a ver, que está já nas redes sociais e que confirma assim que Marega, que estava em final de contrato com o Futebol Clube do Porto, vai jogar no clube que já foi treinado por Jorge Jesus. Agora Marega sai do Futebol Clube do Porto a custo zero para representar também este clube saudita. Estamos a ver o vídeo divulgado pelo Al Hilal nas redes sociais que mostra Marega a ver televisão e a recordar alguns momentos ao serviço do Futebol Clube do Porto e a confirmar a transferência do Porto para o Al Hilal. Era uma transferência que já estava prevista já há algum tempo, já aqui tínhamos dado também essa notícia, agora é oficial. Rodolfo, como é que vês esta saída de Marega, que sai em final de contrato com o Porto? É uma má notícia para o Porto o facto de não ter conseguido renovar contrato com este jogador ou não? Eu acho que é uma má notícia o Futebol Clube do Porto não lucrar, não ganhar dinheiro, portanto, com uma possível venda do Marega. O Futebol Clube do Porto não conseguiu fazer mais uma vez. Isto não posso fugir porque é uma realidade. Um jogador que está em final de contrato, um ano antes ou 2 anos, não renovou, não teve possibilidades de renovar, ou por não ter capacidades financeiras, ou porque o Marega pediu demais, não sei, nunca falei com ninguém acerca disto, mas agora para um portista é sempre triste ver que um jogador que podia render alguns milhares ou milhões, portanto ao clube... Que não vai render, o Futebol Clube do Porto não vai ter lucro absolutamente nenhum. O que eu posso dizer de Marega é que ele, como profissional, deu tudo o que tinha e ajudou muito o Futebol Clube do Porto nestes anos em que ele foi, portanto, jogador do Futebol Clube do Porto. Não foi, nem nunca será, um jogador virtuoso, mas é um jogador que dava tudo dentro do campo e eu admiro muito os jogadores que, com mais técnica, menos técnica, mas que se entregam e que se dedicam, portanto, de alma e coração, não pelo amor ao clube, mas pelo seu profissionalismo, e só tenho a dizer e desejar felicidades ao Marega, que seja feliz para o novo clube que vai, e dizer mais uma vez que o Futebol Clube do Porto, mais uma vez, errou, mais uma vez, a sua direção com a saída do Marega a custo zero, portanto, fez um mau serviço, e não há dúvidas nenhumas que o mau serviço é precisamente esse, os cofres do Futebol Clube do Porto, que já não estão muito saudáveis, de certeza que não vão ficar melhores. E Marega, por outro lado, assina um contrato milionário. Sérgio, que informações é que também temos em relação a este contrato? Falava-se em cerca de 15 milhões de euros de contrato, ainda um prémio grande de assinatura. Sim. Tudo indica que será um contrato de 3 anos, por esses valores que estás a falar. Que são valores absolutamente irreais para a realidade do futebol português, até porque há condicionalismos fiscais em Portugal, nomeadamente por cada milhão de euros que o jogador recebe, há mais 1 milhão de euros de impostos para pagar, assim, grosso modo. Na Arábia Saudita creio que não se paga IRS, não se paga impostos, portanto são 5 milhões de euros que saem do clube e vão diretamente para Marega em cada ano. Portanto, é uma verba que seria impossível igualar em Portugal. Destaco aquilo que o Rodolfo estava a dizer, de facto acaba por ser, diria, preocupante para o Porto
que nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, 5 anos, não sei, houve vários casos de jogadores que saíram custo zero. E no caso de Marega houve ofertas para o transferir, creio que há 2 anos. O Futebol do Porto preferiu segurá-lo. Desportivamente teve o seu retorno. Acaba agora por perder a custo zero um jogador que podia ter rendido, diria, algumas dezenas de milhões de euros no ano passado ou há 2 anos. Aconteceu mesmo com o Herrera, aconteceu mesmo com o Marcano, aconteceu mesmo com o Diego Reis, escreveu. Portanto, é uma tendência que acaba por ser preocupante e que revela 2 coisas, que é a valorização dos jogadores. Obviamente o Marega se valorizou e por isso consegue este contrato, mas também revela as dificuldades financeiras que há para fazer estas renovações de contrato, que o Porto, no caso de Otávio e Sérgio Oliveira, por exemplo, conseguiu fazer. Há o caso de Corona, que tem mais um ano de contrato, não sei se será possível uma renovação, ou então terá que ser vendido também neste defeso, senão há o risco também de sair a custo zero. E havia a intenção de renovar com o Marega. O próprio Pinto da Costa disse-o no Porto Canal, chegou a dizê-lo e até explicou que estava atrasado o processo porque o empresário ainda não tinha chegado. Não houve acordo para essa renovação. Já se sabia que Marega estava de saída, mas agora é oficializada desta forma a contratação quando o campeonato ainda está a decorrer. José Calado, há pouco estávamos a falar sobre os objetivos. É verdade que o Porto tem praticamente garantido o objetivo 2º lugar, mas ainda não está fechado. Achas que esta oficialização pode ter algum impacto junto do plantel ou não? Do Porto, junto do plantel para esta não, reta mas final? Eu acho que o timing não é o mais correto, principalmente para o jogador. Eu concordo contigo. Eu concordo. Não, e para o clube, nem para o jogador, nem para o clube. Eu acho que se o Marega muitas vezes já era alvo de algumas críticas, eu acho que agora, se for preciso nestes 3 jogos, se houvesse público, acho que vai ser bom para ele não haver público, porque obviamente iria se calhar haver uma onda de crítica terrível em relação ao Marega por ele não ter renovado o contrato. A realidade é que eu acho, sinceramente, no meio disto tudo, acho que não é o jogador que é o culpado. Eu acho que já houve outros atos de má gestão em relação àquilo que são renovações de jogadores e depois vem a terreiro dizer, como foi o caso do Herrera, que acho que não ficou nada bem ao Futebol Clube do Porto, nomeadamente ao seu presidente, vir dizer quanto é que se calhar o jogador queria para renovar. Nós não sabemos se é verdade ou não. Quanto é que o jogador queria, que o Futebol Clube do Porto não estava na disposição de dar esse dinheiro, principalmente o Herrera, que depois já era capitão de equipa. Acho que essas coisas não ficam bem ao Futebol Clube do Porto. O que é um facto é que já houve vários jogadores que saíram do Futebol Clube do Porto, não renovaram. E este jogador, atenção Mariana, desde que este jogador está no Futebol Clube do Porto, ouvi barbaridades deste jogador e daquilo que falavam sobre ele, nomeadamente até pessoas que representam, entre aspas, o Futebol Clube do Porto em painéis televisivos. Mas há uma coisa, este jogador vai sair. Vão sentir muitas saudades do trabalho que Marega fazia na frente de ataque. Porque o Marega, mesmo não marcando aqueles 40 golos ou aqueles 35 golos... Tu não querias ser defesa e marcar o Marega? Claro. É isso? Não querias ser defesa e marcar o Marega? E a profundidade que ele dava ao jogador do futebol. Ao jogo do trazia coisas do diferentes. Ou seja, ele abria completamente espaços para que outros também pudessem fazer golos. E às vezes ele também fazia os golos dele. Por isso, eu acho sinceramente que, obviamente, tem 30 anos. O Futebol do Porto podia ter ganho dinheiro com este jogador quando houve propostas de 30 milhões e que tiveram em cima da mesa e que o jogador não saiu e até houve aquela situação de que o jogador depois dizia que queria sair, o Futebol do Porto não o deixou sair e agora aconteceu isto. Eu acho que o timing não é o mais correto, mas pronto, ele obviamente com 30 anos também se calhar quer ir ganhar aquilo que são os últimos 3 ou 4 anos a nível de milhões. Acho que tens razão e acho que o Futebol Clube do Porto e o Marega, mesmo que isto se soubesse, mas não saberiam assim tão concretamente, o Futebol Clube do Porto deveria, quando estivesse garantido o 2º lugar, portanto, uma entrada direta na Mas achas já agora que para a maior parte dos adeptos esta é uma boa ou uma má notícia? Sabendo que Marega também é um pouco um mal amado entre uma grande franja dos adeptos. Essa posição teve que sair em defesa do jogador, não é? Eu penso que o calado focou algumas pessoas do painel, mas há muitas pessoas do painel, mesmo que jogaram a bola, que não percebem nada disso. Jogaram à bola, tinham um jeito para jogar a bola, mas não percebiam nada porque é que jogavam à bola, não é? Driblavam, passavam e tal, mas há muita gente que não sabe porque é que jogou à bola. Tinha habilidade. Mas, Rodolfo, mas é triste, eu vou dizer uma coisa. Para o trabalho que este homem sempre fez no futebol, é triste que o treinador tenha que o vir defender na praça pública de pessoas ligadas ao Futebol Clube do Porto que o criticam. Absolutamente. Mas era que eu ia dizer, há adeptos que não gostam do Marega pelo seu estilo, pela maneira às vezes como ele falha o golo, mas esquece que quando ele falha um golo, ele correu às vezes 20 metros, 30 metros, lutou contra 2, caiu, levantou e vai. Não é aquele mamão
mamão, que está que eu também admiro. Manda não é? outro no lado de correr. Que andam todos a correr, metem a bola, ele desvia de cabeça e ele está dentro da pequena área. É um mamão. Eu chamo mesmo que é um mamão. Nós quando jogávamos à bola éramos miúdos, era um mamão. Mas são importantes esses mamões, claro que são, numa equipa então que joga constantemente ao ataque. Acho que o Marega foi um grande profissional, acho que o Marega representou com grande dignidade e com categoria o Futebol Clube Porto. O Futebol Clube Porto deveria ter ganho dinheiro nesta transferência, não ganhou, mas o Marega merece dos sócios do Futebol Clube Porto um grande abraço e tudo de bom para ele. Otávio, também acha que necessariamente há alguma falha de gestão quando o Porto vê mais um jogador a sair a custo zero ou não? Mariana, o jogador acaba o contrato. O Futebol Clube Porto teve tempo suficiente para tentar a renovação e não o terá conseguido fazer. Obviamente que a partir daí, e mais uma vez, já aconteceu anteriormente em relação a outros jogadores, que saíram a custo zero. Penso que o Porto, com 3 ou 4 jogadores, perdeu 100 milhões. É o que eu penso pelos números do mercado hoje. O Marega é um jogador que dá profundidade, é um jogador que desequilibra, é um jogador possante, é um jogador que dá muito trabalho aos adversários, desgasta-os, abre espaço para os... E merece dos sócios do Futebol Clube do Porto e de todos os esportistas o máximo respeito. O máximo respeito. Vai à sua vida. Vai à sua vida. O tempo em que havia... São profissionais. O tempo em que era só a paixão que falava e os contratos ficavam para segundo plano, já acabou. Acabou. Agora, o Futebol Clube Porto também se deixou violar em algumas coisas. O Marcano saiu a custo zero e depois regressou. Quer dizer, eu penso que é um erro tremendo, uma situação destas. Sai de borla e paga depois para regressar. Não, o Futebol Clube Porto não foi capaz de renovar contrato. Os números que o Marega teve ao seu dispor são efetivamente muito tentadores, muito mais de um jogador com 30 anos, e merece sair do Futebol Clube Porto com todo o reconhecimento de alguém que, enquanto esteve no Futebol Clube Porto, deu tudo para defender as cores do Futebol Clube Porto. É isso que deve acontecer e nada, não outras reações, mas outras reações vão aparecer, porque já apareceram antes. Quando este cenário começou-se a desenvolver, o Marega foi logo posto em causa. Não nos esquecemos daquilo que aconteceu nas últimas semanas, tendo levado o Sérgio Conceição a tomar a sua defesa e a fazer as declarações que fez. Mas é mais nas redes sociais, Otávio. É mais nas redes sociais. Mas tens razão. Tens razão no que estás a dizer direitinho. Sérgio, também achas que aqui o... Não sei se o Otávio ainda já tinha concluído. Não, Maria, dizer que é uma situação normal no futebol, mas está a acontecer vezes demais no futebol. E os jogadores assim, mais vale vendê-los e ir buscar algumas verbas que há dificuldades financeiras do que mantê-los e deixar sair a custo zero. Já temos também mais imagens. Esta é já uma fotografia de Marega a assinar contrato com o Al Hilal. Também achas, Sérgio, que aqui o timing da oficialização é prejudicial para o Porto de alguma forma, sabendo que o Porto provavelmente não teve aqui uma palavra a dizer, não é? É um jogador livre, Marega. Acho muito estranho o timing. Inclusive estava aqui a ver a minha cartilha, que é o meu telemóvel, para ver a classificação do Campeonato Saudita e perceber. O Al Hilal neste momento é primeiro com 3 pontos de avanço sobre o segundo. Faltam, creio, 4 jornadas para acabar o Campeonato Saudita. Portanto, também o próprio Al Hilal está na luta do título na Arábia Saudita. Até por isso acho estranho o timing da divulgação. Acharia mais normal que o Al Hilal resolvesse a sua vida lá na Arábia Saudita e o Futebol Clube Porto resolvesse a sua vida em Portugal, para que depois houvesse esse anúncio de transferência sobre a saída de Marega. Acho que acredito que os adeptos do Futebol Clube Porto vão reconhecer todas as qualidades de entrega ao jogo e de profissionalismo de Marega nestes anos ao serviço do clube. E eu creio que, apesar de ser uma saída a custo zero, acho que ninguém pode levar a mal Marega por chegar a este ponto da carreira, com 30 anos, e ter a possibilidade de ganhar este dinheiro, porque de facto é irrecusável. Acho que ninguém, no seu perfeito juízo, abdicaria de um salário que será, diria eu, 4 ou 5 vezes mais do que podia oferecer em Portugal. Portanto, é perfeitamente legítimo e acho que ninguém pode criticar Marega por esta opção. Nós estamos aqui a falar de jogadores em final de contrato, Rodolfo, mas também o treinador do Porto está em final de contrato e nós já demos aqui a notícia a que nas negociações para a renovação, Sérgio Conceição
colocava em cima da mesa a questão do plantel, exigia ficar com alguns jogadores que considera que são fundamentais. Um desses jogadores, pelo que sabemos, era Marega, o outro era Otávio, que já renovou o contrato. Marega agora sai. Achas que esta saída pode servir de alguma forma de impulso para Sérgio Conceição na decisão de deixar ou não o Porto no final da época? Acho que o Sérgio Conceição quer fazer mais do que o que tem feito. E isso não é só o Sérgio Conceição, qualquer treinador, qualquer profissional quer sempre fazer mais. E o Sérgio Conceição não foge à regra, mesmo gostando como gosta do Futebol Clube do Porto. Penso que o Marega saiu e o Futebol Clube do Porto tem que, portanto, procurar no mercado um jogador que o Sérgio goste, que o Sérgio também admire ou que queira, portanto, trabalhar com ele. E sendo assim, o problema está sanado. Agora, sinceramente, também isto está a evoluir para uma situação em que eu penso que o Sérgio Conceição tem que definir o mais rapidamente possível, porque a próxima época vem aí, se o Sérgio fica, se não fica, se vai, se não vai. Portanto, é um problema que eu gostaria de dizer aqui. Não, o Sérgio fica porque eu sei, mas como não sei, tenho que seguir os palpites que vocês vão dando e que eu também vou sentindo. E é assim, se o plantel do Futebol Clube do Porto for no mínimo igual a este e mais forte, eu penso que o Sérgio Conceição, e vou-me repetir como qualquer outro treinador, quer sempre os plantéis mais fortes. Portanto, se ele sentir que vai ter um plantel em que parte até como número 1 para ser campeão nacional, eu penso que é mais fácil o Sérgio renovar. Depois há outra coisa, se aparecer como apareceu o Marega, o Sérgio gosta muito do Futebol Clube do Porto, ama o Futebol Clube do Porto, quer o Futebol Clube do Porto, mas se lhe aparecer uma grande equipa, com um projeto totalmente diferente, onde ele pode ganhar e for receber um balúrdio, ele também vai. Porque ele não é diferente dos outros, também vai. Tivemos alguns treinadores que foram campeões no Futebol Clube do Porto, que era a cadeira de sonho e não sei o quê, e vai começar a época e ele depois pirou-se da cadeira de sonho e deixou o Futebol Clube do Porto com a cadeira vazia, não é? Portanto, eu digo uma coisa, se surgir um grande clube, com um projeto até diferente, mas tem que ser um clube com ideias e quereres diferentes do Futebol Clube do Porto superiores, eu tenho a certeza, e se baterem na nota, porque toda a gente diz que está cheio de dinheiro e quer dinheiro, mas toda a gente, e então os mais ricos ainda querem mais dinheiro. Portanto, se surgir, o Sérgio vai, e acabou. Pode não tenho mesmo dúvida. estar prestes a deixar o Futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição, sobre o Marega, já não há dúvida, acaba de ser oficializado como o jogador do Al Hilal para a próxima época. Avançamos agora com o Benfica, que está a tentar que Rui Costa esteja no banco no derby com o Sporting. O Clube da Luz admite até usar a estratégia de Paninha e de Sérgio Conceição para suspender o castigo de 16 dias imposto ao vice-presidente do Benfica. Ou seja, se o Conselho de Disciplina não aceitar o recurso apresentado pelo Benfica, vai ser interposta uma providência cautelar. O Benfica apresenta estas imagens para mostrar que Rui Costa não chega a entrar no relvado, como diz o relatório do árbitro. O Clube da Luz diz ainda que as palavras de Rui Costa não podem ser consideradas atentatórias da honra e comparadas às ofensas recentes de outros protagonistas. Em comunicado, o Benfica diz que o castigo a Rui Costa é o mais recente capítulo da farsa em que se transformou a justiça desportiva. Tem razão o Benfica, José Cláudio, para estar indignado com este castigo? Tem toda a razão. Tem toda a razão. Aliás, as imagens dão razão ao Benfica e ao Rui. O quê? Dizer que era segundo amarelo e era para expulsão, para dizer a verdade. E entrar em campo. O relatório diz que entrou em campo 1 metro. 1 metro dentro do terreno de jogo. E aquilo que eu vejo ali, eu não vejo entrar metro nenhum. A única coisa que se vê é ele sair da zona técnica. Agora, entrar 1 metro dentro do campo eu não vejo. Por isso, para mim, e aliás, já se falou de árbitros e todas essas situações, a mim não me importa nada se o assistente já teve quantos jogos apitou, deixou de apitar. A mim o que me importa é a verdade desportiva. E neste caso, a verdade desportiva está... Estás a falar do quarto árbitro, porque foi o quarto árbitro quem deu a indicação para... Já ouvi falar tanta coisa sobre isso a mim não me importa. A mim o que me importa é que a verdade desportiva foi adulterada neste caso. E se o Rui Costa vai levar 16 dias de castigo, e a única vez que foi castigado foi em 2019, estamos em 2021, a última vez que foi castigado foi em 2019, nomeadamente também no jogo com o Futebol Clube do Porto, creio eu. Por isso, há aqui alguma coisa... Tem uma outra expulsão, esta época era considerado reincidente, não é, Sérgio? Não sei se podes confirmar, mas creio que era considerado reincidente ainda neste castigo. É reincidente precisamente por causa dessa expulsão de 2019 que
creio que foi na Taça da Liga, no jogo em Braga com o Futebol do Porto. Pronto. E a reincidência, para avaliar a reincidência, olha-se para os 3 anos anteriores de currículo do cadastro disciplinar. Ou seja, em 2019, o Rui foi expulso. E agora é expulso por causa de ter dito a verdade, ainda por cima terem dito que ele entrou 1 metro dentro do terreno de jogo, quando é mentira, que nós estamos aqui a ver que é mentira. E estas imagens... Sim, Sérgio, diz. Não, eu estou a dizer, porque isso está escrito no relatório do árbitro e dá para perceber isso pelo... Sim, está no relatório do árbitro, sim. Mas o Conselho de Disciplina, perante a evidência de que de facto o Rui Costa não entrou dentro de campo, vem dizer que isso mesmo assim não altera de alguma forma a prova, porque isso não nega que o Rui Costa tinha dito aquilo ao árbitro, que foi aquilo do... Isto é segundo amarelo... E dito o quê? Que era segundo amarelo e para expulsão? E um palavrão, sim. Ter dito a verdade. Ou seja, o problema foi o Carvalho. Agora, se eu puder falar sobre isto... O Rui Costa foi expulso, não entrou no campo e foi expulso por ter dito a verdade. É isso. Sim. Pronto. A última expulsão acho que foi em janeiro de 2020 e não em 2019. Eu sinceramente... creio que no segundo jogo do Bruno Lage à frente do Benfica. Eu sinceramente estava na memória que era em 2019, mas em 2020 eu faço o meu... Fica a meio. Agora, eu sinceramente, eu nesta questão, e olhando para os recentes casos do futebol português, eu realmente tenho que olhar para aqui, para a Câmara e tenho que dizer aos responsáveis do Benfica: amigos, andamos a ser comidos de cebolada e estamos a ver e não fazemos nada. Não fazemos nada. Mas o que é que o Benfica pode fazer sem já ser ninguém recorrer? Já ninguém nos respeita. O que é que o Benfica pode fazer sem ser recorrer? Foram superiores aos objetivos desportivos. Ponto. Disseram todos. Isso é foram. uma realidade. Isso foram, é verdade. Mas é Foi isso que eu disse. Chegar às meias finais, mas chegar às meias finais não é bom. O quarto final da Liga dos Campeões... Sérgio, aos quartos de final da Liga dos Campeões foi o Porto diversas vezes e o Benfica diversas vezes. O Benfica foi quantas vezes? Já foram diversas vezes. Não sei há quanto tempo. No tempo do arroz de carqueja. No tempo do arroz de carqueja, Otávio. Não vai antigamente. Em tempos idos. O Benfica até foi campeão com o Eusébio. Rodolfo. Nós somos do antigamente do Porto. Nos últimos 10 anos, nós somos do antigamente do Porto. Estava o Sérgio ainda a limpar. Sim, somos do antigamente. Estava a ganhar títulos. Eu não me esqueço disso. Mas eu não estou aqui a perceber uma coisa. Nós estamos a discutir quem é que teve a melhor época, quando o Sporting é que vai ser campeão. Pois, isso é que é. O problema não estou a perceber. Foi melhor que os outros. Não estou a perceber. É que o Sporting foi melhor que os outros. O Benfica, para o investimento que fez, teve uma época decepcionante. Essa é que é a realidade. Estás a ver? O Futebol Clube do Porto queria ser campeão, não é campeão. Calado. Agora, estar a olhar para a época que um ou o outro que faz, eu não quero saber nada disso. Eu queria que o Benfica ganhasse e não ganhou. Calado, só reforças aquilo que ele disse. Claro, mas é verdade. O Sporting ganhou títulos, mas financeiramente não teve a época que teve o Porto. Mas ganhou os títulos. Sim, mas é verdade. Vai ser campeão nacional e ganhou a Taça da Liga. Mas vai ser campeão. Olha, obrigado a todos. Ser campeão. Obrigado a todos. Portanto, o Passo Ferreira teve uma época foi um fracasso. Obrigado a todos, Sérgio. Obrigado a todos. A época do Passo Ferreira foi um fracasso. Passámos do Sporting, estávamos a falar das carreiras do Benfica e do Porto. É que isto... Não, estávamos a falar das carreiras do Benfica e do Porto. E de momento passaste para o Sporting. Claro que o Sporting, sem dúvida nenhuma, com o dinheiro que tinha, com os jogadores que tinha, com o investimento que fez, o Sporting está lá em cima. Está lá em cima. Mas financeiramente... Mas não estávamos a discutir o Sporting. Tu é que vieste com a carreira do Porto que ganhou dinheiro. Otávio, não. Tu é que vieste com a carreira do Porto. Agora, se formos meter o Sporting aqui nos três, olha lá, o Sporting ganha de 10 a 0. De 10 a 0. Mas financeiramente, o Porto foi de longe a equipa portuguesa que mais dinheiro encaixou. E consegue esse encaixe financeiro graças a uma boa campanha desportiva na Liga dos Campeões. Foi o que eu disse.
Foi o que ele disse. A campanha indissociável. em termos financeiros E em foi termos de melhor que a balanço de desportiva. época, isso também conta, não é? Porque a Pois parte financeira chegou graças a um bom desempenho desportivo. muito bem. Foi isso No que ele caso do disse. Benfica, não Chegar aos há quartos de final uma da Liga dos competição Campeões em que o só Benfica interessa tenha tido financeiramente, esses não saltos interessa positivos, quer desportivamente. financeiro ou desportivo, não é? Mariano, foi isso que ele disse. A parte financeira, de alguma maneira... Então tu não dás valor importante. a uma equipa portuguesa com as dificuldades que há, e com uma diferença abismal que existe das equipas estrangeiras, já inglesas, alemãs, espanholas, esta diferença total, e o Futebol Clube do Porto com jogadores que não se equiparam tanto futebolisticamente como em termos financeiros, e que consegue, através da garra, do querer, da ambição, de nunca se dar por derrotado, consegue fazer a campanha que fez. Temos que ter valor, não é só dinheiro. Pá, dar valor a estes jogadores, dar valor ao Porto. Quem é que disse o contrário e não reconhece isso? Hã? Desculpa. Quem é que disse o contrário Ok. e não reconhece isso? Vamos avançar então com imagens ainda do clássico entre Benfica e Porto, e são imagens exclusivas da CMTV. No final do clássico, Sérgio Oliveira grita Liga Europa na direção das bancadas da Luz. O momento está a ser entendido como uma provocação ao Benfica. José Calado, é uma provocação ao Benfica, na tua opinião? Para responder a quem estava a falar ali, eu acho que é uma palavra tonta do Sérgio. Já tinha estado mal no jogo com o Sporting, voltou a estar mal, não há necessidade daquilo. Aliás, eu acho que até o jogador tem uma atitude mais positiva, talvez pela experiência que tem, é o Pepe. Podemos falar daquilo que muitas vezes o Pepe faz dentro do campo. Agora, fora do campo, até se viu ele a tentar dizer aos colegas, não liguem, porque podia haver alguém que estivesse a falar, uma coisa qualquer. É triste. Fica-lhe mal a Sérgio. É um jogador internacional. O Futebol Clube do Porto também já esteve na Liga Europa, também já foi eliminado pelo Krasnodar. Ou seja, nós vamos andar quê? Vamos andar a ficar satisfeitos por causa... Ou seja, nós criticamos quem semeia ódio no futebol, certo? E depois vem um jogador do Futebol Clube do Porto que é internacional e vem dizer isto. E depois, o que eu acho engraçado é não, isto não é nada de especial. É uma coisa de especial, é. Agora ouve-se tudo. É como os árbitros. Agora também os árbitros são diferentes e têm um papel diferente. Porque fazem de conta que agora ouvem tudo. Parece que antes não ouviam, mas agora ouvem tudo. Acho que fica-lhe mal. Não tem nada a dizer estas coisas. Fica bem a quem? Para aqueles adeptos mais ferranhos que dizem assim, grande Sérgio, então, é para puxar o saco aos adeptos. Vamos ouvir aqui um adepto ferranho, Rodolfo. Dizes grande Sérgio ou achas assim, que não devia ter... O Calado iniciou a conversa brilhantemente. Como sempre, normalmente. E porquê? Porque ele disse que se calhar ele ouviu bocas. Portanto, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Depois de um jogo eletrizante, como foi aqueles 10, 15 minutos, que toda a gente sente, e o Sérgio até nem estava no jogo, estava no banco, e quando se está no banco, eu graças a Deus estive muito poucas vezes no banco como jogador. Mas acho que ainda se sofre muito mais de quem está lá no campo. Quem está no campo tem sempre aquela possibilidade de dizer eu vou ganhar, eu vou correr. Quem está no banco já não pode fazer nada para ganhar o jogo. Tu vais dizer que ele reagiu a bocas? Hã? Tu vais dizer que ele reagiu a bocas? Eu tenho grandes dúvidas. Olha, o Sérgio é maluco. Não. Deixa-me seguir o meu raciocínio. Temos um estádio de 60 mil pessoas que não leva quase ninguém. Não tem ninguém no estádio. Vai reagir a bocas de quê? 5 pessoas. Olha, eu não sei nada. 5 pessoas. Opa, pronto. Espera aí. Então não pode jogar no Futebol Clube do Porto. Então não pode jogar ali. Sérgio é maluco. Acabou o jogo, foi um resultado positivo para o Futebol Clube do Porto. Ele é maluco. Olha, eu digo sinceramente, eu pensei que não ias defender este tipo de atitude. Não, eu vou-te dizer primeiro. Não ias. Tens que encontrar um ponto. Os outros jogadores também não ouviram o mesmo. Um grande jogador, o Otávio também, e temos que encontrar... Os outros jogadores não ouviram o mesmo. Espera aí, temos que encontrar um ponto, mas atenção, o Sérgio gosta daquilo, o Sérgio gosta do tudo bem. O Sérgio nasceu no Porto. Mas o que é que isso tem a ver? O que tem? Ama mais o Porto. O que é que não gosta? Qualquer outro jogador que veja
tu que beija o clube. Olá, eu comecei com 11 anos no Porto e acabei com 30 anos no futebol. Isso quer dizer que quem ama o futebol no Porto tem que ofender os outros. Não tem que ofender. Estou-te a dizer. É que se é essa a cultura, avisa-me já. Mas diz-te uma coisa. Já não defende mais ninguém. É que às vezes gosto de defender as pessoas e as atitudes. Diz-me uma coisa, tu tiveste sempre atitudes corretas dentro do campo, sempre. Corretas como? Nunca em relação aos rivais? Sim. Tive. Pronto, dou-te os parabéns. Tive, sinceramente. Eu muitas vezes apeteceu-me bater nos rivais. Uma coisa é tu teres a raiva interior, outra coisa é faltares ao respeito às pessoas, que é uma coisa diferente. O que eu te vou dizer é que 4, 5 ou 6, depois deste jogo, se mandarem bocas e o Sérgio vai andar e diz isto. E achas que vale a pena 4 ou 5 ou 6? Então se o estádio tivesse 60 mil pessoas, o que é que ele fazia? Mandava-se para cima da bancada, à bancada a eles? Olá, fazia manguitos. Só porque sente o símbolo do Porto? Fazia manguitos, fazia outras coisas. Eu já vi situações, e tu estamos aqui a falar, homens do futebol, que jogamos à bola, e há situações em que tu estás num estado mais exaltado ou menos exaltado. Vamos tentar perceber também melhor esta situação, porque há aqui um momento que vamos mostrar e que pode estar relacionado com o que acontece depois e com aquela reação de Sérgio Oliveira. É um momento polémico no Clássico. Enquanto o Everton estava a fazer análise. Sabes porque é que eu gosto da CMTV? Desculpa, sabes porque é que eu gosto da CMTV? Por causa disto. Vocês, na realidade, nem são a favor do Benfica, nem do Porto, nem do Sporting. Têm que põem. Dou-te os parabéns, já tinha dado e agora dou publicamente, porque eu conheci e conheço jornalistas que não são íntegros como tu és. Isto tem que ser feito, é o que se passou, é o que não se passou, e depois nós comentamos como achamos e como não achamos. Dou-te os parabéns. Obrigada, mas eu obviamente não estou aqui em nome pessoal, somos uma equipa também e damos sempre prioridade à notícia de todos os pontos de vista. Vamos olhar para um outro ponto de vista, acontece na zona de entrevistas rápidas. No relvado estava Everton, várias pessoas que não aparecem na imagem gritaram insultos que parecem ser dirigidos a Artur Soares Dias, árbitro do jogo. Do homem do jogo. Feliz pelo gol, feliz pela partida. Tivemos um bom volume do jogo. Tivemos 2 gols, 2 pênaltis anulados, um gol anulado ali também. Tivemos um bom volume. Creio que merecemos essa vitória. A equipe se portou bem. Infelizmente fizemos o primeiro gol e não conseguimos saber jogar sobre vantagem. Poderíamos ter ficado um pouco mais com a bola, mas isso aí, clássico é sempre difícil, um jogo sempre aberto. Foi o primeiro gol do Everton aqui no Estádio da Luz. Este era um daqueles jogos que merecia o estádio cheio e pergunto-lhe por isso mesmo como é que sentiram também todo aquele apoio, a viagem do Seixal, a chegada aqui ao Estádio da Luz com muitos adeptos. Como é que viram também, como é que sentiram esse momento? Feliz pelo meu primeiro gol aqui na competição. Isto é para o árbitro. Eles sentiram-se por causa do árbitro. Não tenhas a mínima. Isto é pior do que o Sérgio disse. Eles sentiram-se por causa do árbitro, é isso que estás a dizer. Eles ficaram sentidos por chamarem estes nomes ao árbitro. Não, era o que faltava, até se calhar gostaram. Achas que as pessoas que se ouvem aqui neste momento podem ser as mesmas que depois... Absolutamente, muito bem. Alguma provocação? Absolutamente. As pessoas que estão aqui a chamar ladrão, chulo ao árbitro serão, para mim, no meu entender, e o Calado até disse isso antes de mim, que estão 5 ou 6 pessoas lá, porque não há pessoas no estádio, e disse, e muito bem, para mim as 5 ou 6 ou 10 pessoas que estão ali foram as pessoas que insultaram o árbitro e que mandaram bocas para o Sérgio. E o Sérgio reagiu. Olha, sabes uma coisa, sabes o que é que é triste nisto tudo? O quê? É andarmos nós, agentes do futebol... Mas temos que comentar. Andarmos nós, agentes do futebol, sempre a incentivar e a dizer que gostamos que as nossas equipas estejam na Champions League e a torcer para que as nossas equipas ganhem. E depois vem um jogador internacional que tem responsabilidade. E não era justificação mesmo que fosse provocado Sérgio Oliveira? Nada. Para mim é. Ele que diga o que ele quiser. Pois, mas para mim é. Para mim, se há insultos a 5 ou 10 pessoas podem ser jogadores do Benfica. Podem ser suplentes do Benfica. Pode ser adeptos do Benfica. É por isso é que nós vamos andar sempre com esta história. Afinal é como diz o Jorge Jesus. Afinal havia outra. Afinal fala. Mas o fair play é uma treta. Eles querem que os clubes estejam na Liga. É uma treta que o Benfica, os 5 ou 10 pessoas que insultaram o árbitro, tenho a certeza que mandaram bocas aos jogadores do Porto. E mandaram os bocas. Mandaram ao árbitro. E aos jogadores do Porto. Mandaram ao árbitro. Queres que eu te diga mais? Se fosse jogador do Nunca estiveste no estádio a ser insultado? Muitas vezes. E fizeste o quê? E sabes para cima dos adversários. O Freitas fez uma vez aqui... Então tu apoias aquele adepto que entrou no Estádio do Dragão para dar porrada no piso.
Pizzi também. Claro que não apoio. Claro que não apoio. Então Claro que não apoio. Então Tu estás apoias a dizer que isto é bom. Vermelho que foi esganar o... Não. Ok. Não. E sabes o que é que me aconteceu num jogo que vim aqui jogar com o Benfica? O Otávio é testemunha. Rodolfo, isto já não é a primeira vez. Terceiro anel. Isto já não é a primeira vez. O Freitas, bem, nós vemos isto já não é a primeira vez. O Freitas vem ver o jogo, que isto é importante. Vem ver o jogo e os adeptos do Benfica a tirar uma banana. E sabes o que é que Freitas fez? Descascou a banana e comeu a banana. Pronto, e essa é que é a atitude espetacular. Isso é que é uma atitude espetacular. Pronto, só te quero dizer uma coisa. Isto. Olha, sabes uma coisa? Isto são aquelas pessoas que não podes defender. Sabes uma coisa? Sabes porque é que são jogadores do Benfica. Mas tu defendes. Tu defendes. Não, tu defendes. Tu defendes o treinador que quer bater num árbitro, tu defendes um assessor de imprensa que quer bater num árbitro, tu defendes o Sérgio. Defendo tudo. A seguir ao jogo do Sporting. Tudo. O Sérgio a seguir ao jogo do Sporting disse que o Sporting tinha conseguido o resultado. Que vem para aqui, diz uma coisa, e depois chegas ao café e diz outra, e depois diz outra. Não, o árbitro roubou, o árbitro prejudicou, o árbitro, os jogadores, o treinador tem que dizer. Acabou. Num ponto importante que é o facto de, nesta altura, não poder estar público nas bancadas. Sérgio, sabemos por isso que as entradas nos jogos são limitadas a convites. Quem é que podiam ser aquelas pessoas que estão na bancada? Podem ser pessoas que não estejam relacionadas com o Benfica ou são necessariamente pessoas que, a convite do Benfica, estavam naquela zona? Pois não sei, era a pergunta que eu ia fazer precisamente, quem é que eram as pessoas? À partida não eram adeptos que compraram um bilhete, que não podem ir ao estádio, os regulamentos prevêem... Muito bem, Sérgio, muito bem, não eram adeptos, muito bem. Só tenha direito a camarotes para alugar na tribuna presencial para os seus dirigentes e ao número limitado. À partida seriam convidados do Benfica, mas obviamente não sei, nem sequer estou a ver as pessoas, não sei onde é que elas estavam. Isto não é novo, atenção, isto é uma coisa que... E houve um processo disciplinar, creio eu, ao Sporting de Braga, porque aconteceu uma coisa parecida no Braga-Benfica, em que houve muitos insultos vindos da bancada para o árbitro, para os jogadores adversários. Que disseram que eram os jogadores suplentes, jogadores que não foram convocados nesse jogo em Braga, disseram isso. E portanto agora vamos dizer a mesma coisa, porque os calpinhos de leite que são convidados, são pessoas de pasta, que são convidados para o Benfica, ou para o Porto, ou para o Sporting, são aqueles coisinhas que dão algum dinheiro, ou que têm algum dinheiro, ou que têm algum nome ou projeção e que muitas vezes não valem nada, são zero à esquerda de zero. Essas pessoas não iam insultar. Portanto, isto partiu de jogadores do... E peço desculpa de interromper. Isto partiu de jogadores do Benfica, de suplentes do Benfica, que insultaram o árbitro, insultaram o Sérgio e companhia. Achas que foram os não convocados que estavam na bancada? Absolutamente. Quem pode ser mais? Estamos aqui agora a tapar o sol com o quê? Há mais pessoas que têm estado nos estádios. Não é só esses. Nas tribunas estão alguns convidados, quase sempre. E eu não sei quem foi. Portanto, não quero estar a fazer esse tipo de juízos. O que sei é que também há duas coisas. Uma coisa é de facto que é incorreto e agora ouve-se tudo, que é muito desagradável, mas os jogadores, e aí estou com o calado, os jogadores têm que estar preparados para lidar com este tipo de pressão e de insultos. Não sendo agradável, vindo da bancada, acho que tem que... Graças a Deus eu não sou daqueles, graças a Deus eu não sou daqueles de comer e calar. Nunca na vida, até morrer, e já sou velhotinho, eu vou comer e calar. Portanto, nunca na vida eu vou comer e calar. Vou comer se tiver que comer, mas reajo como tiver que reagir. Acabou. Jogaste durante muitos anos, sempre que o adepto insultava no estádio, tu batias em alguém, então só podia ser ou não? Não, eu batia ganhando jogos. Batia ganhando jogos. Mas se queres saber mais, houve uma altura na vida em que uma pessoa é insultada quando vem a sair, depois de dar tudo que tem dentro do campo, de morrer dentro do campo, que eu podia não jogar à bola, não encantar. Mas ninguém podia dizer que eu não dei tudo, que transpirei, que morria dentro do campo pelo clube. E já houve adeptos naquela altura em que houve várias situações em que eu fui ter com os adeptos, até do Futebol Clube Porto, e fui pedir satisfações. E eles calaram, engoliram e acabou. Agora tinha 20 anos, tinha 30 anos, agora com a idadezinha que eu tenho não vou ter com ninguém. Otávio Machado, acha que Sérgio Oliveira devia ter evitado aquele momento ou uma eventual provocação pode servir aqui de atenuante, como estava a dizer o Rodolfo? Mariana, há uma coisa que eu sei. Não acredito que alguém do banco tenha preferido aqueles impropérios. Não, aquilo não pode ser do banco, Otávio. Não pode ser do banco. Agora é do banco, estava na bancada. Da bancada. Então estão habituados a 60 mil e 70 mil, agora estão preocupados com 10. Mas quem?
Quem é que está preocupado com 10? Fala mais alto, Otávio, por favor. Eu estou a ouvir mal, os meus sonotónios estão foleiros. Aquilo é audível, como é muito mais audível quando é 20 ou 30 mil a dizer aqueles palavrões, que é o normal nos estádios. Onde? É o normal nos estádios. Não vemos como tengas. Está pouca gente. Adeptos, mas ali não estão adeptos. Ali não estão adeptos. Ali não estão adeptos, nem na Luz, nem no Dragão, nem em Alvalade, não estão adeptos. E os adeptos que estão são daqueles que já te digo a ti, Otávio, são daqueles, e vou-me repetir, os adeptos que estão lá são daqueles, que eu agora até dizia um nome mais esquisito, mas nem digo. Aquilo que é a realidade é que situações destas, haja alguém que atire a primeira pedra. Absolutamente. Olha, dissestes uma coisa que é a mais pura realidade do futebol e da vida. Haja alguém que atire a primeira pedra. Mas esta questão aqui não é a primeira nem a segunda pedra. Esta questão é de nós olharmos e dizermos que é uma coisa correta, ou nós olharmos e dizermos assim: isto é uma coisa muito bonita. Então andamos aqui a promover o quê? As equipas portuguesas para a Champions. Queremos todos que as equipas portuguesas estejam na Champions. E os jogadores dizem o contrário. Então se é essa a atitude, se é essa a maneira de estar no futebol, então parabéns. Então cultivem o ódio, continuem a cultivar o ódio, mas depois não se venham queixar. Depois não se queixem. Já disseste tudo. Depois não se queixem. Depois quando as pessoas são agredidas na rua e acontecem essas coisas todas, depois não se queixem. Se os próprios jogadores são eles os próprios a dizer este tipo de coisas, então está bem, Liga Europa, tudo bem. Depois fica feio quando os adeptos ficam felizes, quando uma equipa portuguesa é eliminada. Nós dizemos assim: que atitude triste. Então se os jogadores têm essa maneira de pensar, são os jogadores. Já fizeste? Agora deixa os outros fazer. Eu não disse que era bom ou mau. Eu não disse isso. Estás a pôr na minha boca palavras que eu não disse. Então, mas nós levamos com estádios de 60 mil e 40 mil. Otávio, tu não disseste, nem eu disse se era bom ou mau. Claro que não é bom. Claro que o ideal era terminar o jogo, abraços, beijinhos. Queres que eu te diga o que eu fazia? Abraços, beijinhos. Beijinhos. Qual abraços, beijinhos? Isto é uma equipa a sair do campo, Rodolfo. Posso acabar, Rodolfo? Tu dizes o que tu quiseres, isto é uma equipa a sair do campo. Então tu dizes o que tu quiseres, aqui não precisa de abraços e beijinhos. O que eu quiser. Só vinham pessoas do Futebol Clube do Porto, não é nada. Tens que deduzir que ele não é maluco. Mais nada. Ele é maluco. Diz aqui, o Sérgio é maluco. Diz. Eu não sei, não o conheço. Então, mas sabes uma coisa. Se ele fosse maluco, sabes uma coisa. Tens que dizer, o Sérgio é maluco. Mas olha, eu não sei o que ele é. Mas por aquilo que já ouvi no Sporting e por aquilo que ouvi agora, que o Sporting tinha empatado o jogo, parecia que tinha ganho a Champions League, azar do caraças, o Sporting vai ser campeão nacional. A entrada de adeptos ainda assim está fora de questão. O título pode ser celebrado no interior do estádio. Isso é algo. Mas sabes uma coisa? Algo que no futebol muitas vezes. Muitas vezes. Quer dizer, e tu és claro, feita no local onde se possa registar e controlar. Sabes o que é que eu faço à minha azia? Sabes? Pego, vomitas, raciocínio, porque eu tenho miose é para isso, não somos todos os macacos. Entende? Raciocínio e diga assim: olha, se eu vou ter esta atitude, é a atitude quê? É correta? Então eu venho para aqui para o país. Então estou no painel televisivo. Estou na azia. E vou fazer o quê? Se alguém te fizer mal, vou matar a porrada a pessoa que está na minha frente, é isso? Só porque estou na azia? Olá! Rodolfo, tu podes defender o que tu quiseres. Eu não estou a defender nada. O Sérgio não é maluco. Este rapazinho, eu vou dizer uma coisa. E o campeonato ainda não acabou. Não. Se algo que no futebol nos prova é que às vezes as pessoas têm que engolir as suas palavras. Quem não acabou também foi em três jogos, se por acaso fosse o Porto que tivesse que ir à Liga Europa, ele depois tinha que engolir as palavras. Na bola não passa a ninguém. O calado agarra na bola, não passa a ninguém. Mas eu não tenho o direito palavra, Otávio, de acabar. Seja feita no local onde se possa revistar e controlar a entrada de adeptos, ainda assim está fora de questão que o título possa ser celebrado no interior do estádio. José Alves. O Rodolfo diz que não come e cala. Não come e cala, não come e cala. Isso quer dizer que o Sérgio... Acho muito bem, se ele foi insultado, acho muito bem. Se ele foi insultado, acho muito bem. Fala outra coisa. Se ele foi onde se possa revistar e controlar a entrada. Então pronto, não estás tu a defender, mas está o Rodolfo. Nós queremos saber também a opinião do Otávio. As palavras são para o Rodolfo, Otávio, não são para ti. O Rodolfo é que está a defender. Ele falou para mim. Eu respondi-lhe. Aquilo que é pior para os jogadores é serem insultados pelos seus sócios. Se os adversários fizerem-no, até é bom. É sinal de que, efetivamente, já o Pedro dizia, desde que a gente saia dos estádios, sempre debaixo de pedras e ao tocar partido, que é sinal de canhão. É verdade.
Olha, eu saí muitas vezes. Ui, tanta festa. E quando cheguei também. Calado. Quando cheguei também. Calado. Era em todos os estádios. 400 mil euros brutos de prémio. Vamos ao Porto com o autocarro direito. Sim. Raro o estádio. É verdade. Passei por isso tudo, estou à vontade. Eu acho bem? Não. Mas antes queria que isso acontecesse do que dizerem-nos adeus e vestir adeus, lá vão eles. Não. Há coisas... E o público no futebol é isto mesmo. Agora, o pior, para os jogadores já disse, é quando sai sobre os insultos dos seus adeptos, que é sinal que não deram o máximo. É cidade que não concordo, e o Calado também isso é verdade. Quando os adversários, até a moral sobe. Mas sabes uma coisa, Otávio? Eu continuo a achar que as pessoas têm mais responsabilidades no futebol do que outras. E se alguém tem mais responsabilidades, são os jogadores. Porque se os jogadores descambarem, como o futebol podre que existe fora das 4 linhas, então pegamos todos na nossa mochila e vamos todos para casa. Porque andamos a fazer figura de otários em programas televisivos a debater como é que se faz a Coca-Cola. Não é? Porque se é assim, se os próprios jogadores não querem dar exemplos, se o futebol está podre por fora, certo? Então andamos a fazer o quê? Andamos a debater o quê? Banha da cobra aqui? Calado. Andamos quê? Andamos a enganar os telespectadores? Muito magoado por ele dizer... finalmente. Sabes uma coisa? Muito bem, Luís, já vamos também... Sabes com o quê? Não é com ele de falar. Magoou mais é contigo e com outras pessoas que defendem este tipo de atitudes. Olá, eu não estou a defender este tipo de atitude. Olha, o que o Otávio estava ali a dizer... Se um jogador do Benfica tiver este tipo de atitude, eu sou o primeiro a recriminar. Só te pergunto a ti. Não acho bem. Tu, como jogador, se ouvisses insultos, como é que tu reagias? Nem todos somos iguais. Uns têm um temperamento mais exaltado, outro menos exaltado. Mas eu sempre ouvi insultos na minha carreira. Sempre. Mas há uma coisa que eu estava a jogar ao campo de um rival para ouvir insultos. O Sérgio não é maluco, porque ele vinha... Seleção masculina de 8 relógios. Não é maluco, mas é infeliz quando fala. É infeliz quando fala e já foi infeliz quando acabou o jogo do Sporting. E agora foi infeliz outra vez. É infeliz. Daí para a frente não posso dizer que o Benfica ganharia o jogo. Até porque, como é evidente, com menos um jogador, magoou na realidade os adeptos. Feriu os adeptos do Benfica. Então houve uma coisa. Então qual é que é o debate que nós temos de nós sermos portugueses e gostarmos que as nossas equipas, a nível europeu, principalmente na Champions, tenham sucesso. Até isso são balelas. Porque ao fim e ao cabo, tu e pessoas ligadas ao Futebol Clube do Porto, como o Sérgio, como tu dizes, que sofre do símbolo, então o que querem é que o Benfica nem vá à Liga Europa. Querem é que o Benfica esteja lá embaixo. Tu tens alguma dúvida disso? Então pronto, então é isso. Mas tu tens alguma dúvida que do verdadeiro benfiquista, mas tu pensas o verdadeiro benfiquista, o verdadeiro sportinguista, o verdadeiro portista, quer que o Benfica vá à Europa e que ganhe na Europa. Até isso quer dizer tu acreditas nisso? Mas tu vens aqui mentir, estás a mentir aqui. A mentir e normalmente eu também não minto. Não falas assim para mim, atenção. Falo para ti, falo para o Otávio, falo para todos. Calminha que tu não és o rei da cocada. E pronto. Tu aqui não és o rei da cocada. Nem me esconde, nem o então está lá calminha, que eu já estou farto de vocês.